Olá, turminha! Vamos agora para mais um assunto de geometria, semelhança de triângulos. Começando na página 198 do livro de vocês. O assunto, semelhança de triângulos. Só recapitulando, olha só, dois triângulos são semelhantes quando os ângulos são iguais. Os ângulos precisam ser iguais, ter a mesma medida. E os lados correspondentes são proporcionais. Para verificar, então, eu tenho que observar ângulos e lados, ok? Vamos, então, para esses dois triângulos aqui. Temos este ângulo exatamente igual a este. Vejam que eu pintei da mesma cor. Esse igual a este e este igual a este. Os três ângulos são iguais. Agora, os lados não é para ser iguais, eles precisam ser proporcionais. Ou seja, obter a mesma constante, a mesma razão dos lados o que correspondentes. Vamos então começar analisando lado a lado. Temos os lados 6, 4 e 8 do primeiro triângulo e os lados 3, 2 e 4 do segundo triângulo. O primeiro triângulo, 6 aqui. Qual lado correspondente a esse lado 6 aqui? É só verificar o ângulo. Verifica. O ângulo oposto ao lado 6 é esse aqui, certo? Qual é o ângulo? Qual é desses lados aqui? Quais desses lados, aliás, qual desses lados aqui está oposto à mesma medida do triângulo 1? Observa. Deixa eu até colocar 1 e 2. Observe aqui, ó, mesma medida. Qual é o lado? Lado 3. 6 dividido por 3, 2. Já encontrei a primeira razão, primeiro número. Todos têm que ter o mesmo resultado. Agora, vamos para o 4. 4. E aí, o lado correspondente ao 4 tem que ser, no triângulo 2, tem que ser o mesmo que está oposto a esse ângulo aqui, olha, o ângulo laranja. Qual é? O ângulo 2, ó, oposto ao ângulo laranja. Estão vendo aqui? A mesma questãozinha. 4 está oposto ao ângulo laranja, 2 está oposto ao ângulo laranja. Então, os dois são correspondentes. 4 dividido por 2, 2. E nós temos o outro, 8, certo? Está oposto ao ângulo verde. Qual desses aqui que está oposto ao ângulo verde? O 4, ó, oposto, contrário. 8 dividido por 4, 2. Observem que todos tiveram a mesma razão, que foi o número 2. Essa mesma razão é chamada de quê? É chamada de K, certo? Razão proporcional é chamada de K. Vou pôr aqui, ó. K é igual a 2. É a minha constante. A minha razão, constante de proporcionalidade ou é proporcional à mesma razão, tá bom? Constante de proporcionalidade. Quando vocês observarem esse cara aqui, estiverem estudando razão e proporção, vocês já sabem que refere-se à constante de proporcionalidade, que já foi dito na aula anterior. Precisa ser a mesma. Amores, não esqueçam de registrar tudo isso que está sendo falado nesta aula. Registrar, é só pausar o vídeo e escrever no caderno de geometria.
Os desenhos todos eu quero. Utilize os materiais geométricos e façam todo esse registro aí, vale meio ponto, ok? Registre tudo e envie para o meu privado para poder receber esses meio ponto. É importante que vocês façam todo esse registro. Então, vamos recapitular. 2 triângulos são semelhantes quando os ângulos são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. Observe que nesse exemplo aqui, eu analisei todos os ângulos e todos os lados. Mas sempre vai ser assim, para eu saber se são semelhantes ou não. Sempre vai ser preciso analisar todos os ângulos e todos os lados. Daqui a pouco eu vou responder essa questãozinha. Olha só, na página 199 do livro de vocês, tem esse quadrículo aqui, relembrando algumas questões dos triângulos que nós vamos precisar, ok? Então, vamos lá. A definição de um triângulo é dada por um polígono de 3 lados. Relembrando algumas coisinhas. Um triângulo é o quê? Um polígono de 3 lados. Notação. O triângulo ABC é denotado por triângulo ABC. Olha só como que nós denominamos aqui o triângulo ABC. Basta fazer aqui, ó, triângulo ABC, ok? Mais umas coisinhas que temos que relembrar. Os elementos de um triângulo têm a seguinte definição: vértices, lados e ângulos. Os elementos, então, vértices, lados e ângulos. Quantos vértices? 3. Nesse caso, os vértices A, B e C. 3 vértices sempre. Lados, 3 lados também. Nesse caso, nós temos os segmentos, olha, AB, o segmento também BC, estão observando? E o segmento AC ou CA, tanto faz. AB está dizendo aqui que mede exatamente C. Que medida é essa? É uma incógnita. BC, esse segmento mede A. E AC, esse segmento mede B. Então, temos o quê? Temos 3 vértices e 3 lados. Quantos ângulos? 3 também. Os ângulos BAC, olha só os ângulos aqui. BAC, este ângulo aqui, BAC, ou simplesmente ângulo A, tá bom, meus amores? BAC, o primeiro ângulo, nós temos aqui BCA, ok? BCA, este ângulo aqui, ou simplesmente ângulo C, observar aqui. E nós temos o outro ângulo, olha, ABC. ABC, que é este ângulo aqui, ou simplesmente ângulo B. Quantos vértices? 3. Quantos lados? 3. E quantos ângulos? 3. Perímetro. Perímetro, denotado por P, ok? É a soma das medidas dos lados do triângulo ABC. Ou seja, aqui nós temos os lados medindo A, B e C. Então, para eu saber qual é o perímetro, eu vou somar A mais B mais C, ok? Para encontrar o perímetro, basta fazer a soma dos lados. Nesse caso, nós não temos a definição correta, apenas incógnitas, mas para que vocês possam perceber aqui, ó, P refere-se a perímetro. Mais umas questõezinhas também que devemos relembrar. Olha só,
Primeiro, ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Então, observando esse triângulo aqui, vamos lá. Ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Maior lado é esse, certo? Olha, o lado C, a medida B, a medida BC e a medida AC. Ah, nós estamos vendo que é essa aqui, ó. Medida BC. Não é a maior? Maior do que essas duas outras? Então, pronto. Essa medida BC é a maior medida, é o maior lado. Oposto a ela, temos o ângulo D. Se esse é o maior lado, o ângulo D não, meus amores, o ângulo A. Se esse é o maior lado, o ângulo A é o maior ângulo. Ok? Ao maior lado, que no caso é BC, opõe-se o maior ângulo, que no caso é A. Segundo, cada lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois lados, como nós já vimos também, para poder, no caso, fazermos esse triângulo, temos que observar essa regrinha básica aqui, ó. Cada lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois lados. Vamos supor que aqui seja, vamos supor 3, tá certo? Então, se eu somar esses dois lados aqui, C e D, tem que dar menor, tem que dar maior, no caso, que esse 3 aqui. Se der menor, é porque esse triângulo não existe. Então, cada lado do triângulo é maior que, no caso aqui, ó, cada lado do triângulo é maior que a diferença em valor absoluto dos outros dois lados. Aqui já é a terceira. Estava analisando a segunda aqui, cada lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois. Esse lado aqui vai ser menor que a soma desses dois. Agora, a terceira. Cada lado do triângulo é maior que a diferença em valor absoluto dos dois lados. Ok, então vamos parar nessa aqui. Vamos supor que aqui seja 3. Se eu somar C mais D tem que ser maior. Se eu subtrair C mais D tem que ser o quê? Menor. Segunda e terceira propriedade, ok? Ok, 4. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Isso aqui nós já sabemos. Se eu somar os triângulos, esse triângulo aqui que eu vou chamar de 1, esse que eu vou chamar de 2, aqui o 2, e aqui o 3, 1 mais 2 mais 3, sei que vai dar 180. Qualquer ângulo externo do triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Vamos fazer um desenho aqui para analisarmos essa 5. Então, nós temos o triângulo aqui, o triângulo ABC, e vamos analisar aqui essa questãozinha aqui, 5. Qualquer ângulo externo, nós temos o ângulo alfa aqui, que ele está externo, está fora do triângulo ABC. Qualquer ângulo externo do triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes, ou seja, que estão os ângulos que estão opostos a este ângulo externo aqui. Aqui esse ângulo é o adjacente, ele está grudado ao ângulo alfa. Os ângulos que estão opostos são A e B, tá vendo? Estão opostos, não são adjacentes. Adjacente apenas é C aqui. Aqui está dizendo que qualquer ângulo externo do triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Beleza, para eu saber qual é o valor deste ângulo alfa aqui, basta somar A mais B, tá certo? A mais B vai ser igual ao ângulo alfa. A vale quanto? A vale 60
B vale 90, o símbolo do ângulo reto aqui, 90. 60 mais 90, nós temos 150. Então, o ângulo alfa exatamente igual a 150 graus. Olha, 150. Como que eu encontrei 150? Somando os dois ângulos internos não adjacentes a este ângulo aqui externo. E para encontrar, se eu quiser encontrar essa medidinha aqui, nós temos um ângulo raso, certo? Que mede o quê? 180. Se eu já tenho 150 aqui, vou pegar 180 menos 150, que vou encontrar 30. Vai ser essa medida aqui, ó, de 30 graus. Ou simplesmente eu faço 60 mais 90 mais o x, que é igual a 180, porque eu já aprendi aqui, já revisei, que a soma dos ângulos internos sempre vai ser quanto? Dos ângulos internos de um triângulo? 180. 60 mais 90, 150, mais x, que é igual a 180. X vai ser igual a 180 mais 150, vai para o segundo membro negativo. 180 menos 150, x é igual a 30 graus, ok? Vamos relembrar, meus anjos, não podemos esquecer disso aqui para conseguirmos compreender melhor o assunto. Em um triângulo, nós temos 3 vértices, 3 ângulos e 3 lados. Ok. Temos aqui, relembrando que ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Ó, número 1. Ao maior lado opõe-se o maior ângulo. Temos 3 ângulos aqui, 60, 90 e 30. O maior lado é 6, 8 ou 10? 10, não é? 10 está oposto ao ângulo B. Ângulo B mede 90. 90 é maior que 60 e 30, correto? Número 2. Cada lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois. Vamos agora analisar o 10. Se eu somar 6 mais 8, dá 14. 14 é maior que 10, ó. 6 mais 8 é maior que 10, que é o terceiro lado. Se eu pegar 10 mais 8, 10 mais 8, esses dois lados, vai ser maior que o terceiro lado aqui, que é 6, certo? E se eu pegar 10 mais 6, vai ser maior, ó, 10 mais 6 vai ser maior que esse terceiro lado aqui, que é 8. Então, cada lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois lados. Beleza. Cada lado do triângulo é maior que a diferença em valor absoluto dos outros dois lados. Então, vamos analisar aqui. Se eu pegar o 10 e o 8, 10 menos 8, vai ser o quê? 10 menos 8 vai ser menor que o terceiro lado. O terceiro lado é 6. Ó, 10 menos 8 dá 2. 2 é menor que 6, certo? Se eu for somar, vai ser maior que o terceiro lado. Se for subtraído, vai ser menor. Vamos analisar 10 e tirar o 6. 10 menos 6. 10 menos 6 vai ser menor que o terceiro lado, que é 8. 10 menos 6 dá 4, ok? Agora, 8 menos 6. 8 menos 6 é menor que o terceiro lado, que é 10. Correto, meus amores? Agora, vamos aqui. Cada lado do triângulo é maior que a diferença. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Compreenderam? Revisaram direitinho essa parte aqui? Não esqueça, essa parte eu não quero porque já está no livro de vocês. Mas o restante todinho, não esqueçam de fazer, tá bom? Registrar no caderno de vocês. Vamos para frente?
Ok, meus amores? Vamos agora para linhas homólogas. Mas antes disso, olha só o lembrete para entendermos essas linhas homólogas, que quer dizer o quê? Semelhantes. Vamos lá. Os lados correspondentes de dois triângulos semelhantes são chamados de homólogos. Então, os lados correspondentes são chamados de homólogos, ou seja, semelhantes. Temos aqui esses dois lados, 6 e 3. 6 e 3 são lados o quê? Homólogos. 4 e 2 são correspondentes, então eles são homólogos. 8 e 4 são correspondentes, então são o quê? Homólogos. Eles são semelhantes. São correspondentes, então são homólogos. Agora que eu tenho, quando a razão de semelhança de dois triângulos é igual a 1, os lados, os triângulos são congruentes, eles são exatamente iguais. Certo? A razão entre os perímetros de dois triângulos semelhantes é igual à sua razão de semelhança. Olha só como nós temos aqui. Veja só, a razão entre os perímetros de dois triângulos semelhantes é igual à sua razão de semelhança. A sua razão de semelhança aqui foi 2. Certo? Ó, deu 2, 2 e 2. Razão de semelhança, a constante, que é a mesma coisa, ó. Razão K é chamado de razão de semelhança ou de constante, a mesma coisa. Razão de semelhança ou constante de proporcionalidade. Tanto faz esses dois termos aqui. Tá dizendo que se eu somar 6 mais 4 mais 8, olha, 6 mais 4, 10. 6 mais 4 mais 8, que vai dar 18. Se eu somar e dividir por 3 mais 2 mais 4, eu vou encontrar a mesma razão de semelhança, que é 2. Quando os triângulos são o quê? Quando os triângulos são semelhantes. Aqui vai dar 18. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 18 dividido por 9 vai dar 2. A mesma razão de semelhança. Quando nós temos aqui triângulos semelhantes. Essa tabelinha está na página 200 do livro de vocês, página 200, ou seja, não precisa copiar também, registrar no caderno de vocês essa tabela, mas precisamos relembrar também. Olha só, primeiro, a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Quanto aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Então, meus amores, observem aqui. Os ângulos podem ser os triângulos, quanto aos ângulos, podem ser chamados de acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Acutângulo, quando nós temos ângulos menores que 90 graus. Os três ângulos desse triângulo os três ângulos devem ser menores que 90 graus. Quando isso acontece, quando os três ângulos são menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo, ok? Retângulo.
quando um ângulo é igual a 90 graus. Olha, quanto aos ângulos, nós temos acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo vem de agudo, todos os ângulos menores que 90. Retângulo vem de ângulo reto, ó. Um ângulo equivale a 90 graus. Esse ângulo aqui, ó, o símbolo de ângulo reto, igualzinho a 90 graus. E obtusângulo quer dizer o quê? Que um ângulo é maior que 90 graus, maior. Aqui são menores, um é igual e aqui um é maior que 90 graus. Aqui nós temos 150. E temos também os triângulos em relação aos ângulos e em relação aos lados também. Triângulos escaleno quer dizer o quê? Todos os lados são diferentes. Olha as medidas 5, 6 e 7. 5 medidas diferentes. Veja que aqui em cima nós analisamos os ângulos. Agora estamos analisando os lados. Isósceles quer dizer o quê? Que dois lados são iguais, um diferente. Escaleno quer dizer o equilátero. Equilátero quer dizer o quê? Que os três lados aqui são exatamente iguais. 3 lados diferentes, 2 lados iguais, 3 lados iguais. Vamos mais para cá, olha. Observações importantes. O lado não congruente do triângulo isósceles é chamado de base. Temos aqui 2 lados congruentes, 2 lados iguais. Esse terceiro lado aqui, que não é congruente, que não é igual aos outros dois, é chamado de base. Temos aqui a base do triângulo isósceles. Vamos para frente. O lado é chamado de base e os ângulos adjacentes à base são chamados de ângulos da base. Adjacentes são o quê? São aqueles ângulos que estão na base. São 2 ângulos aqui, ó, que estão na base. Esses 2 ângulos que estão na base são chamados de o quê? Ângulos da base. Ângulos, o óbvio, certo? Da base. Mas aqui temos, em qualquer triângulo isósceles, o ângulo formado pelos lados congruentes é chamado de ângulo do vértice. Temos aqui esses 2 ângulos que estão na base, são chamados de ângulos da base. Esse ângulo aqui, formado por esses 2 triângulos, por esses 2 lados congruentes, esses 2 lados iguais, são chamados de quê? Ângulo do vértice. Ângulo do vértice. Observaram? Os ângulos que estão na base, ângulos da base. O ângulo que é formado pelos 2 lados congruentes, os 2 lados iguais, é chamado de ângulo do vértice. Cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus. Nós observamos aqui, tá certo? Olha, esse triângulo acutângulo, todos eles medem 60 graus. Então, ele também é equilátero aqui. Temos aqui, ó, lados iguais e os ângulos também serão iguais. Ok, meus anjos? Ângulos e lados iguais. Olha, cada ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus. O triângulo equilátero também é chamado de equiângulo. Além de equilátero, também podemos chamar de equiângulo, ok? Lembrando que equi quer dizer iguais, lados iguais, mas o triângulo equilátero também tem ângulos iguais, por isso que é chamado de equi, que quer dizer iguais, ângulos iguais.
equilátero ou equiângulo. Lados iguais e ângulos também iguais. Então, quero que vocês registrem tudo no caderno de vocês. Na página 201, temos as propriedades da semelhança. São muito fáceis de compreender. Vamos lá. A semelhança entre triângulos possui as seguintes propriedades: reflexiva, simétrica ou transitiva. Reflexiva é o quê? Todo triângulo é semelhante a si mesmo. É como se estivesse vendo o seu reflexo no espelho. Um triângulo é exatamente igual a ele mesmo. Só isso. Simétrica. Se um triângulo é semelhante a um segundo triângulo, este último é semelhante ao primeiro. Se nós temos dois triângulos semelhantes, o 1 é semelhante ao 2 e o 2 é semelhante a 1. Só isso. Transitiva. Se um triângulo é semelhante a um segundo e este segundo é semelhante a um terceiro, então o primeiro é semelhante ao terceiro. Temos aqui, ó, triângulo ABC, olha o símbolo de semelhança. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. O triângulo DEF, o mesmo aqui, é semelhante a um terceiro triângulo, que é GHI. Se esses dois são semelhantes e esse segundo é semelhante a um terceiro, é óbvio que o primeiro aqui vai ser também semelhante a esse terceiro, por isso que é chamado de transitiva. Agora, vamos para o teorema fundamental da semelhança de triângulos. Teorema fundamental da semelhança de triângulo. Qual é esse teorema? Veja só, se eu fizer isto aqui, traçar uma reta paralela a um dos lados, traçando dois pontos aqui, olha, distintos, eu tenho o quê? Observe, se uma reta, olha só, uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo, essa reta paralela a esse lado aqui, intercepta, ou seja, ó, parte em dois pontos, intercepta em dois lados em pontos distintos, então o triângulo determinado por essa reta, ele é semelhante ao primeiro. Nós temos aqui esse triângulo maior, tá certo? E temos esse triângulo que foi formado após essa reta paralela ser traçada a esse lado aqui, olha. Essa reta paralela foi traçada, formando então um novo triângulo. Esse triângulo grande e esse pequeno triângulo aqui. Eles dois são semelhantes. Observe que este ângulo, ele vai ser exatamente igual a este ângulo aqui. E nós temos este outro ângulo aqui, este outro ângulo, que vai ser exatamente igual a este ângulo aqui. E nós temos esse outro ângulo aqui, que ele é comum aos dois triângulos. Ó, esse ângulo verde, ele faz parte do triângulo maior e do triângulo menor. E esses dois triângulos são semelhantes, porque foi passado essa reta aqui, transversal ou paralela a um dos lados, cortando em dois pontos distintos. Vamos para uma atividade. Olha só, observe que foi traçado essa reta paralela a esse lado BC. E observe, então, que nós temos dois triângulos congruentes. Esse triângulo maior e esse triângulo aqui menor.
vamos então encontrarmos esse valor aqui do x. Primeiramente, vamos somar esse lado AB, esse lado todo, AB. Temos apenas esse pedaço e esse pedaço aqui, observaram? Mas eu quero saber quanto que vale o lado todo, o lado desse triângulo grande. AB, 8 mais 4, 12. Então, esse lado aqui mede 12. E esse segundo lado aqui, AC, mede quanto AC? Vou somar x mais 6, que vai dar x mais 6 por enquanto, certo? E esse terceiro lado, 24. Observe, então, que eu vou pegar x mais 6 está para x, porque eu quero encontrar esse valor aqui, tá certo? X mais 6, o primeiro triângulo. Observe que eu estou analisando dois triângulos aqui. Essas medidas 12 e x mais 6 refere-se ao triângulo maior, ok? Então, x mais 6 está para o triângulo menor aqui, que é x. Assim como 12, tá certo? 12 está para. Se esse lado está para este, é óbvio que esse lado estará para esse aqui menor, 8. Ok? X mais 6 está para x, assim como 12 está para 8. Temos, então, que aplicar a distributiva. Ou a distributiva não, vamos multiplicar em forma de x. 12 vezes o x, 12x. E aí, eu vou pegar 8 e multiplicar por x mais 6. 12x, que é igual a 8 vezes x, 8x. 8 vezes o 6, 48. 12x, vou jogar o mais 8 para o primeiro membro, trocando o sinal de mais para menos, e o 48. 12 menos 8, 4x, que é igual a 48. X vai ser, então, igual a 48 dividido por 4. X vai ser quanto? 48 dividido por 4, 12. Certo? Então, verifica que eu apliquei o teorema fundamental da semelhança de triângulos aqui aprendido, apliquei nessa atividade aqui, obtendo o valor desconhecido. Simples assim. Agora vamos para os casos de semelhança. Ainda nesse assunto, vamos revisar os casos de semelhança, ok? Em vez de estarmos analisando todos os ângulos e todos os lados, podemos observar esses três casos aqui. Se um deles ocorrer, os triângulos são semelhantes. Por exemplo, basta analisar dois ângulos, tá? O primeiro caso, que é ângulo-ângulo. Se dois ângulos forem iguais, o triângulo todo, os dois ângulos desses dois triângulos aqui, tiver dois ângulos iguais, então nós já sabemos que o terceiro também será igual. Então, veja só, temos esse ângulo, que ele é exatamente igual a ele, ó, a mesma cor. E este outro exatamente igual a este, mesma cor. Observe que eu precisei analisar apenas dois ângulos. Já sei que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Se esses dois triângulos aqui, este é semelhante a este é congruente a este e este é congruente a este, é óbvio que esse outro aqui, esse outro lado aqui, ângulo aqui, vai ser congruente a este aqui, ok? Temos também o segundo caso. Posso observar o lado, ângulo e lado, seguindo essa sequência, viu, meus amores?
lado, ângulo, lado. Veja só, esse lado, ele está correspondente a este. Tem a mesma medida, que eu coloquei aqui da mesma cor. Mas nas atividades vocês vão observar que tem a mesma medida. Olha, esses dois lados são iguais, tem a mesma medida. Ou seja, a mesma medida não, que eu tenho que observar é a razão de proporcionalidade, ok? Esse aqui, ele é proporcional a este. Proporcional. E este, depois do lado, vem o quê? Vem o ângulo de 90 graus, exatamente igual. Os ângulos têm que ser iguais, os lados têm que ser proporcionais. E esse terceiro é proporcional a este aqui, esse terceiro elemento, que é o lado. Observei um lado, um ângulo e um lado. Um lado, um ângulo e um lado. Por isso que é chamado de caso Lau. Lado, ângulo e lado. Observando esses três elementos nessa sequência, já dá para eu saber se os dois triângulos são ou não semelhantes. Terceiro caso, lado, lado, lado. Observe aqui, eu tenho o triângulo ABC e o triângulo homólogo A', B' e C'. Temos as medidas ABC, esse segmento AB mede A. O segmento AC mede B e o segmento BC mede C. O segmento A', B' mede A'. A' e C' mede B' e esse terceiro aqui C'. Então, veja só, eu peguei os lados proporcionais, ok? A dividido por A' vai ser igual a B dividido por B', que vai ser igual a C dividido por C', porque os lados são proporcionais. Eles tiveram a mesma razão de proporcionalidade. Só precisei analisar lados aqui. Triângulo ABC é semelhante, olha o símbolo de semelhante. É semelhante ao triângulo A', B', C'. Preciso analisar apenas um desses casos para eu saber se os triângulos são ou não são semelhantes. Um deles já me diz tudo. Aplicando os casos de semelhança, vamos resolver essa questão aqui. Nós temos dois triângulos aqui. E aí eu preciso encontrar os valores de x e os valores de y. Para isso, vamos primeiramente verificar se esses dois triângulos são semelhantes, porque se forem semelhantes, fica bem mais fácil encontrar essas duas incógnitas aqui. Veja que esse ângulo é igual a este, tem a mesma cor. E este triângulo é igual a este, tá vendo? Ou este ângulo, amores, este ângulo tem a mesma medida deste e este ângulo a mesma medida deste. Nós temos então o primeiro caso que nós estudamos, caso ângulo, AA. Se esses dois triângulos são semelhantes, é só agora resolver através da proporcionalidade, como nós já estudamos, para encontrarmos o valor de x e o valor, no caso, de y. Veja só, o lado 9, ele é correspondente a que lado? Olha, o lado 9, ele está oposto ao ângulo rosa. Desse segundo triângulo aqui, qual lado que está oposto ao ângulo rosa? Veja que 8 e y estão adjacentes. O único que está oposto é o 6. Então, é óbvio que 9 é correspondente ao 6. 9, vamos simplificar por 3,
certo? 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3, 2. Essa é a minha razão. Agora, iremos encontrar o de x aqui, ó. X está para qual lado? Verifique, olha. O ângulo oposto a x é este aqui, ó, que parece um ângulo de 90 graus, ó, oposto. Observem. Para encontrar o lado correspondente, é só verificar qual é o lado que está oposto também ao mesmo ângulo, ao ângulo de mesma medida. Aqui x está oposto a 90. Qual desses lados aqui está oposto a 90? O 8. Então, x, ele é correspondente a 8. X está para 8. Agora, eu já sei que a razão de proporcionalidade, eles são semelhantes. Já sei que a razão de proporcionalidade é 3 para 2. Eu vou pôr aqui 3 para 2 e resolver como vocês já sabem. 2 vezes o x, 2x. 8 vezes o 4, 24. X vai ser igual a 24 dividido por 2. Quanto que vai dar? X é igual a 12. Já sei aqui que o valor de x será 12. Agora, encontrando o valor de y. 6 aqui, ele está oposto a este ângulo, tá vendo? 6. Qual o lado correspondente? Y, olha, oposto ao ângulo de mesma medida, 6 e y. Ó, 6 está para y e vou aplicar a mesma razão de proporcionalidade, ó, 3 está para 2. 3 vezes o y, 3y, ok? E 6 vezes o 2, 12. Y vai ser igual a 12 dividido por 3. Quanto que vai dar 12 dividido por 3? 4. Então, o valor de y aqui foi 4. Verifique que quando eu soube que esses dois triângulos são semelhantes, ficou bem mais fácil encontrar a resposta, o valor das incógnitas x e y. Não esqueçam, meus anjos, de copiar tudinho, registrar tudo no caderno de vocês, com todos os desenhos. Não esqueçam, lindos e maravilhosos, que essa atividade, só você registrar no caderno, já vai receber meio ponto em geometria. Vamos então finalizar o nosso assunto de triângulos com as consequências da semelhança de triângulos. Observem, se dois triângulos são semelhantes, nós teremos o quê? As alturas, as medianas e os perímetros, eles também terão a mesma razão de proporcionalidade. Observamos aqui esses dois triângulos aqui. O triângulo 1 e o triângulo 2. Vamos pegar a altura deles aqui, ó. 9 e 6, a altura. 9 e dividir por 6. Simplificando 9 e 6 pelo mesmo número, teremos o quê? 3 meios. Observe que a razão de proporcionalidade aqui foi de 3 meios, dos lados, 3 meios. Tá dizendo aqui que as alturas medianas e perímetros também terão a mesma razão se os dois triângulos forem semelhantes. As medianas, vamos pegar aqui dois lados quaisquer para podermos analisar. Temos aqui esse lado, a mediana vai ser 4,5, 9 dividido por 2 vai ser 4,5, certo? E nós temos aqui
Esse outro lado, igual, tá? Mediana, 6, né? Dividido por 2, 3. Se você for simplificar, verifica aqui, olha só. Se você pegar 3 e dividir por 2, você vai encontrar quanto? 3 dividido por 2 vai ser 1,5, certo? Aqui, em vez de estar transformando tudinho, pegue 4,5 e divida por 3. 4,5 dividido por 3, teremos também 1,5. Veja que essa fração eu transformei em número decimal, mas a razão de proporcionalidade é a mesma. 3,5 é exatamente igual a 1,5, tá bom? Olha só, 1,5. E os perímetros, que são a soma dos lados. Os lados aqui são 9, 12 e 6. 9 mais 12 mais 6. E o segundo, 8, 6 e 4. 8 mais 6 mais 4. Temos 9 mais 6 mais 12, vai dar 9 mais 12 mais 6, vai dar 27. 8 mais 6 mais 4 vai dar 18. Se você for simplificar, vai encontrar 3,5. Se você for dividir 27 por 18, também vai encontrar 1,5. Tá bom? Então, quando eles são semelhantes, as consequências são essas aqui. Alturas medianas e perímetros são também exatamente iguais à razão de proporcionalidade. E não esqueçam de fazer a nossa atividade, ok? Para treinarmos, para verificarmos se aprendemos ou não os assuntos sobre semelhança de triângulos. Faremos as páginas 207 e 208. Crianças, não esqueçam, tem desenho. Se tem desenho, vocês precisam fazer todos eles com régua, com os instrumentos geométricos necessários, lindo e maravilhoso, e fazer tudo e entregar para mim até 4/6. Qualquer dúvida, me procure no PV. Beijos, bom dia e até a próxima!